Na aula de hoje, sobre a formação do Estado, vamos começar com uma famosa definição do sábio alemão Max Weber, jurista, economista, historiador, cientista político e sociólogo. Weber conceituou o Estado Nacional como uma organização que detém o monopólio do uso legítimo da violência dentro de um determinado território. Ou seja, o Estado, por meio de autoridades políticas, judiciais, militares e policiais, tem a prerrogativa nos limites definidos por suas fronteiras com outros países, de nos obrigar a pagar impostos, prestar serviço militar, obedecer às normas jurídicas como Constituição, leis penais, civis, regras de trânsito, e também nos punir pela violação dessas ou de qualquer outras exigências. A polis de Atenas, em virtude de suas façanhas militares e contribuições à cultura ocidental e mundial, representou o ponto mais alto da experiência de governo conforme o modelo da cidade-estado. E o sucesso dessa experiência deve sua origem a dois excepcionais legisladores atenienses, Solon e Clístenes. Eles, por meio de reformas políticas, instituíram um sistema público de justiça. Eram famílias, certo? Eram clãs que entravam em disputa uns com os outros o tempo todo e não havia nenhum poder público superior a eles e externo a eles que pudesse dirimir essas disputas, esses conflitos. Então, quando não existe, tá, um árbitro ao qual a gente pode recorrer, o que vai acontecer é a prática de se fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, essa é a grande contribuição de Clístenes e antes de Clístenes, do Solon, na Grécia Antiga, né? Vamos criar um sistema público de justiça. Essa é a grande ideia, não é, da polis grega. Governo de muitos, a democracia de Atenas foi alvo da reflexão crítica do filósofo grego Platão. A República, obra política mais conhecida de Platão, retrata a cidade ideal baseada no princípio da justiça. Por isso, defendia um governo comandado por sábios. Platão achava que, independentemente de origem social, né, de riqueza da família, etc., né, as pessoas eram diferentes porque suas almas eram diferentes. As pessoas nasciam com diferentes predisposições. Então, havia gente que nascia com alma de artesão, de comerciante, havia gente que nascia com alma de soldado, né, pela bravura, né, procurando se destacar, e havia aquelas pessoas voltadas para a contemplação da verdade, da justiça, né, e da beleza, e que por isso, né, mereciam governar. O Platão dizia, o mundo só será feliz quando os reis forem filósofos e os filósofos forem reis, né? Então essa é a mensagem central da República de Platão. O discípulo de Platão, o Aristóteles, digamos assim, tinha uma concepção mais realista da política. Tá? Ele achava que, tudo bem, as pessoas tinham diferentes inclinações, as pessoas eram diferentes, mas todas elas deveriam, né, quer dizer, todos os cidadãos, né, bem entendido, né, quem não fosse cidadão estava de fora naquele tempo, mas que, então, todos deveriam ter o direito de exercer a sua liberdade, desde que essa liberdade não conflitasse com o direito do outro, né? Então, com base nisso, ele, numa obra importante de Aristóteles, que foi a Política, né, ele receitou, né, aconselhou uma forma de governo, uma politeia, né, que era o nome do governo na época, que resultasse de uma mistura, tá, de uma mescla entre a oligarquia, que era o governo dos poucos ricos, tá, e a democracia, que era o governo dos muitos, supostamente, normalmente os muitos são mais pobres, né, que os poucos ricos. De maneira que nenhum dos dois grupos tivesse condições, né, na presença de outro, de oprimir os demais. Então essa é a grande contribuição aristotélica, né, na política. Os romanos chamavam seu governo de res publica, ou seja, coisa pública para defender um regime misto, reunindo características monárquicas, aristocráticas e as democráticas. Esse
regime misto, na prática, né, vai mostrar a eficácia, né, e a verdade do pensamento aristotélico. Quer dizer, quando o poder é dividido entre diferentes grupos, fica mais difícil para um único grupo tentar monopolizar o poder e oprimir os demais. O ideal de um governo universal sobreviveu em muito à queda do Império do Ocidente em 410. O vasto território outrora conquistado pelos exércitos romanos acabou se fragmentando em numerosos reinos bárbaros, permanentemente em guerra uns com os outros e sob sucessivas ondas de invasores. O Império Romano foi capaz de ir incorporando, não é? Os povos que ele ia conquistando, né? Ao mesmo tempo que impunha, né, em determinadas questões cruciais as leis romanas, por outro lado, ia respeitando os costumes, sobretudo os costumes religiosos dos povos conquistados. Então assim ficou, assim Roma pôde durante muito tempo estender, não é, a sua influência. Na Europa da virada dos séculos XV a XVI, mudanças culturais, progressos econômicos, conflitos religiosos e descobertas científicas e tecnológicas intensificaram a concentração de poderes antes dispersos entre nobreza, grupos de interesses econômicos, cidades e clero. O Renascimento desafiou as tradicionais concepções do homem e do lugar no universo e na sociedade. Durante a Idade Média ocorreram mudanças importantes, né? As cidades foram crescendo, novas categorias sociais foram se fortalecendo, né? E nesse contexto, né, se verificaram disputas envolvendo o imperador, né, quer dizer, o detentor em diferentes momentos da coroa do Sagrado Império, né, os nobres rurais, né, que mantinham o controle da população do campo, né, disputando esse controle com outros nobres, eram aqueles cavaleiros, né, montados a cavalo, em armaduras pesadonas, né, e essas novas classes de comerciantes, de artesãos, né, moradores nos burgos, como eram chamadas as cidades, daí palavras como burguês, burguesia, né. Essas cidades, com o tempo, à medida que elas foram crescendo, né, elas se transformaram em verdadeiros ímãs, né, de atração das populações rurais que estavam descontentes com os pesados impostos, as pesadas obrigações que lhes eram impostas por esses senhores rurais, também chamados senhores feudais, né, que mandavam nos feudos. E com isso, então, foram se criando novos centros de poder político e, mais tarde, os reis dos primeiros estados nacionais vão se aliar à população das cidades, a essas camadas dominantes das cidades, os burgueses, os comerciantes, os artesãos, né, para impor seu domínio sobre territórios maiores que esses reis vão disputar com aqueles senhores feudais, né? Com o dinheiro dos comerciantes, esses reis, por exemplo, vão comprar uma grande e devastadora novidade tecnológica no campo militar da época, que são as armas de fogo, né? E as próprias cidades, à medida que elas vão se fortalecendo economicamente e aumentando as suas populações, vão sendo também capazes de construir muralhas cada vez mais grossas, cada vez mais fortes contra o assédio desses nobres. Então, estava começando uma nova época, né? Que é a origem da formação dos Estados Nacionais. O desafio da mudança, muitas vezes acelerada pelas guerras e da consequente elevação da carga tributária para financiá-las, acabava pressionando soberanos e ministros sobre a necessidade de aceitação dos súditos às políticas estatais
E foi na Inglaterra que começou um processo de questionamento teórico e prático das fontes legítimas do poder político que se estenderia a outros países. No século XVIII, na Revolução Americana e Francesa, e no século XIX, na independência do Brasil e das antigas colônias espanholas nas Américas, até chegar à segunda metade do século XX, na descolonização afroasiática, sempre impulsionado pela noção-chave do constitucionalismo. E essa foi uma contribuição decisiva do pensamento liberal histórico das ideias e instituições políticas. Para ser legítimo, qualquer governo necessita do consentimento dos governados. A Revolução Inglesa ou Gloriosa culminou com o fim do absolutismo monárquico e a afirmação do parlamento como sede do poder legislativo. O poder executivo, encarregado da administração, se subordinaria a partir de então às leis votadas no parlamento. Essa evolução era acompanhada com interesse e simpatia do outro lado do Canal da Mancha, pelo nobre magistrado e escritor francês Montesquieu, autor de O Espírito das Leis. Preocupado com o avanço do absolutismo no seu país, Montesquieu enalteceu o mecanismo inglês de separação de poderes, legislativo, executivo e judiciário, como garantia de preservação das liberdades dos súditos, graças aos limites assim impostos ao governo. Segundo ele, as repúblicas da Antiguidade e da Idade Média podiam ser ou democráticas como Atenas ou aristocráticas como Veneza. Já nas monarquias, orientadas pelo princípio da honra, o rei se equilibrava no topo de uma complexa hierarquia de posições políticas, econômicas e socioculturais, cujos membros, em permanente rivalidade, disputavam honrarias e recompensas. E por fim, os despotismos, exemplificados por grandes impérios, como o egípcio, o chinês, o indiano, dirigidos pelo arbítrio caprichoso e muitas vezes cruel de um soberano com poderes absolutos, incontrastáveis, caracterizado pelo princípio do medo. Promulgada entre 1787 e 1789 e até hoje em vigor, a Constituição Americana introduziu o sistema presidencialista, fundado em uma divisão de poderes ainda mais nítida do que a do parlamentarismo. Na experiência histórica americana, a Constituição foi precedida pelo manifesto fundador do republicanismo moderno, a Declaração da Independência de 1776, dirigida por Thomas Jefferson, terceiro presidente do país. Entre os mais importantes documentos que à época serviu de inspiração, destacava-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, marco fundamental da Revolução Francesa, iniciada em 1789. A ambição da Declaração Francesa, votada pela Assembleia Constituinte em agosto de 1789, era nada menos do que a de refundar a sociedade, livrando-a do entulho político e ideológico do direito divino dos reis, da superioridade da nobreza e das influências da Igreja Católica. Os princípios orientadores da nova ordem deveriam ser a da liberdade, da igualdade. Durante os séculos XIX e XX, os países hoje desenvolvidos progrediram na construção de regimes representativos capazes de combinar direitos civis, políticos e sociais. A forma mais frequente de participação nesses regimes descritos aqui é o voto popular, ou seja, garantia a oposição de oportunidades reais de disputar e conquistar a preferência da maioria do eleitorado. Nas etapas iniciais de desenvolvimento do regime representativo, a participação no processo eleitoral estava restrita às camadas mais ricas, formadas por proprietários rurais e em seguida também urbanos. Mas com o tempo isso foi mudando em toda a parte. Ao longo da história, o formato Estado soberano consolidou-se como expressão política da unidade e da independência jurídica de uma nação, definida como comunidade de língua, de etnia, de costumes, ou seja, de um povo e sua cultura. Nesta trajetória, marcada por guerras e revoluções, os principais estados nacionais do Ocidente transitaram do absolutismo para modalidades de governos constitucionais, governos limitados pelo consentimento dos governados, transformando-se em estados de direito. Na próxima aula, vamos estudar sobre as formas de Estado, sistemas, formas de governo e poderes do Estado.